Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos. Mais uma história aqui no nosso quadro Mundo Gringo. Sejam todos bem-vindos aí nesse ano de 2024 que a gente está iniciando. E nós vamos bombar aqui nesse canal esse ano, hein? Quero muitas histórias, então se vocês querem mandar a história de vocês, o e-mail está passando aí na nossa telinha. Deixe seu joinha, deixe seu comentário, que é muito importante para as pessoas que mandam. E todas as histórias aqui são contadas de forma anônima. Então, minhas Alices e meus Romeus, bora mandar história que, ó, esse ano a gente está com fome de histórias, fome de conhecimento. Vocês estão vendo aí que nesse início de janeiro, né, gente, o canal a gente não está tendo vídeos como normalmente temos, que é 5 ou 4 vídeos por semana. Por quê? Porque nós estamos de férias, sim, mas eu não quis deixar também vocês zerados aqui de vídeo. Então, pode ter certeza que a partir de fevereiro as coisas vão se normalizar. Mas nesse mês de janeiro, meus filhos estão aqui nos Estados Unidos comigo. Nós estamos indo fazer uma viagem. Então, não tinha como deixar assim tudo gravado. São muitos vídeos, né, gente? Porque é todos os dias aqui no canal, praticamente nós temos vídeos. Então, não tinha como deixar todos os vídeos gravados. Mas eu também não queria perder, deixar as meninas que mandaram história esperando e deixar vocês sem vídeos. E também sem perder a qualidade, né, gente? Nosso canal aqui é conhecido por a gente ter histórias grandes. E então, assim, eu falei assim, bom, vamos reduzir o número de vídeos, mas vamos manter nossa qualidade. Eu não quero gravar por gravar, vocês entenderam? Quero gravar histórias que realmente vão fazer diferença na vida de vocês e na vida das pessoas que estão mandando. E bora lá para a história de hoje. Dani, Beto, espero que vocês estejam bem. Me chamo Alice. Tenho 24 anos e amo você e o seu canal. Te acompanho há anos e você está presente nas minhas viagens, nas minhas jornadas de trabalho. Enfim, muito obrigada. Obrigada a você, Alice, por estar com a gente aqui há anos, né? Vocês são muito importantes pra gente. Bom, mas vamos lá. Todos os nomes já estão trocados, tá, gente? Meu pai me abandonou quando eu era um bebê. Nem lembro dele, pra falar a verdade. Um ano depois, minha mãe se envolveu com outro homem, mas dessa vez ela casou e foi aí que teve o meu irmão. Minha mãe vivia envolvida com vários homens. Posso dizer que tive um rodízio de padrastos. Ela conhecia um cara e logo já iam morar juntos. Ela não tinha medo nem deles fazerem alguma coisa comigo, com meu irmão. Como eu não gostava desse rodízio de padrastos, eu sempre morei com a minha avó. Minha avó é tudo pra mim, sempre me deu do bom e do melhor, pra mim e pro meu irmão. Porém, meu irmão era mais apegado à nossa mãe e sempre ia morar com ela e com os nossos padrastos. Lembro de cada história, minha avó morria de preocupação toda vez e minha mãe nunca amadureceu, sempre foi uma meninona. Ela não estava nem aí para os estudos, enquanto os meus tios, filhos da minha avó, se formavam, faziam pós-graduação, fizeram faculdades federais, e ela nem o ensino médio ela teve coragem de terminar. Isso com 40 anos nas costas. A vida da minha mãe era assim, macho, macho e macho. Ela só queria homens, né? Então a minha mãe foi para outra cidade. Ah, desculpa, peraí. Sempre se envolvia com as pessoas erradas. Um certo dia ela disse para minha avó que tinha encontrado meu pai, que minha avó paterna teria chamado ela para passar uns dias na casa dela. Imagina, gente, para uma criança de 6 anos que sempre via os coleguinhas festejando festas com os pais na escola, eu nunca tive. Então a minha avó, ela era literalmente meu pai e minha mãe. Então minha mãe foi para outra cidade, supostamente contra a minha avó paterna. Eu fiquei muito feliz, pensei que finalmente ia encontrá-los. E saber então que eu talvez tivesse outros irmãos. Um dia minha avó recebeu um telefonema, como eu era muito jovem, eu não entendi muito bem o que houve, mas tudo indicava que minha mãe estava num puteiro com amigas. Segundo ela, ela não tinha se prostituído, somente as amigas. Ou seja, minha mãe brincou com meus sentimentos para se aventurar por aí. Eu nunca esqueci disso. Então ela mentiu, né, gente? Não é que ela foi encontrar o pai, ela foi trabalhar fora. Os anos passaram e minha mãe não parava de mentir. Ela mentia muito. Gente, por absolutamente tudo. Acho que ela era até mintomaníaca.
A minha avó vivia dizendo que quando minha mãe era adolescente, o médico havia dito que ela nunca amadureceria. Ela sempre teria uma mentalidade infantil. Acho que até os dias de hoje, pois ela tem 50 anos nas costas e continua sendo uma mulher muito irresponsável. Quando eu tinha 8 anos de idade, minha mãe se envolveu com mais um cara. Dessa vez ele batia muito nela, mas ela ficava calada. Lembro que sempre quando eu ia lá, a casa era sem reboco, comíamos ovo com farinha de café e no almoço e no jantar. Mas ela era orgulhosa e aguentava de tudo para não voltar para casa da minha avó. Minha avó sempre foi durona com ela, justamente por ela dar muito trabalho. Por consequência disso, ela entrou em depressão profunda. Lembro de ver minha mãe com uma corda pendurada no pescoço. A sorte é que ela derrubou um copo e minha avó foi ver o que era. Eu tinha 8 anos de idade e me lembro até hoje do meu tio chorando. Em uma dessas crises, a minha mãe também pegou forte no pescoço do meu tio e por pouco ela não conseguiu concluir o que ela queria. Depois de um tempo, minha avó levou minha mãe no psiquiatra e foi aí que veio o diagnóstico. Ela tinha depressão profunda. Passaram-se uns anos, minha mãe melhorou de saúde, meu tio do meio, irmão da minha mãe, decidiu ir para São Paulo. Fez faculdade, ficou bem sucedido e chamou minha mãe para ser babá da filha dele. Não deu outra. Minha mãe arrumou outro homem e não queria mais voltar. Inclusive, já estavam até morando juntos com 6 meses de namoro. Eu, minha avó, meu tio mais novo e meu irmão fizemos nossas malas e partimos para São Paulo. Eu amava a ideia de ir para uma cidade grande. Lembro de ficar feliz vendo uma escada rolante pela primeira vez. Com 11 anos, a minha avó começou a ter um comportamento maquiavélico comigo. Até hoje eu não entendi o que aconteceu nessa época. Talvez seja porque ela tivesse medo que eu crescesse e ficasse igual a minha mãe. Tudo tinha que ser absolutamente do jeito dela. Senão ela me xingava de vagabunda, de preguiçosa. Essas coisas foram entrando no meu coração. E somente com o bullying que eu enfrentava na escola, e somando com o bullying que eu enfrentava na escola por eu ser negra, eu comecei a aliviar esses sentimentos me machucando. Vocês entenderam, né? Fiz isso por muito tempo. Sempre quando a minha avó me tratava como lixo, ela dizia que eu nunca ia crescer na vida, que eu ia morar embaixo da ponte com as baratas, que era isso que eu merecia. Isso tudo por coisas mínimas, tipo não lavar a louça direito ou quando ela simplesmente estava estressada. Fiquei nessa prática por alguns anos, ninguém da família percebeu. Para vocês verem o quanto eles eram presentes na minha vida. Minha mãe continuava com o mesmo cara, morávamos todos na mesma casa. Lembro de um dia minha mãe me levar no salão onde ela trabalhava e do nada ela beijou o cobrador de ônibus. Eu fiquei sem reação e fingi que nem tinha visto. Depois ela perguntou, você gostou dele? Ele tem 2 filhas da sua idade. Gente, minha mãe era tão sem juízo que ela traía meu padrasto da minha frente. Ela não tinha um píngulo de escrúpulo. Eu tinha 13 anos. Minha avó acabou descobrindo, pois alguém viu os dois na rua. Lembro da minha avó batendo na minha mãe com um guarda-chuva. Sério, gente, pode rir, mas ela mereceu. Depois disso, eles resolveram sair da casa da minha avó e alugar um canto para eles, sem eu e meu irmão. Minha mãe continua casada com meu padrasto até hoje. Sobre meu padrasto, eu não tenho muito o que falar dele. Ele não sabe ler nem escrever. Nunca fez questão de aprender. Quando cheguei em São Paulo, conheci ele e senti uma repulsa. Não sei explicar. Eu não gostava de morar com homens da minha mãe. Eu sempre fui obrigada a isso e isso me tirava o sono. Mas enfim, quando eu fiz 13 anos, minha mãe resolveu terminar os estudos. Ela fez o chamado EJA. Dessa vez, ela conseguiu terminar com 45 anos nas costas. Mas antes tarde que nunca, né? Eu poderia te dizer outras histórias da minha mãe. Pensa numa mulher sem juízo. Até hoje, gente, ela é assim. Com 13 anos eu ainda cortava, me machucava daquele jeito. Fiquei nisso por anos, usava pulseiras, lenços, tudo para encobrir os ferimentos. Até que um dia minha avó viu, eu havia escrito força no meu pulso, mas já estava cicatrizado. Ela não me bateu, mas me xingou, porque segundo ela, eu não tinha motivos para fazer aquilo. Foi aí que minha mãe me levou no médico, era um médico de emergência, mas na verdade era melhor me levar no psiquiatra. Mas enfim, esse médico foi um anjo na minha vida, eu nunca vou esquecer. Ele saiu da cadeira onde estava, se ajoelhou perto de mim, acariciou meus ferimentos e pela primeira vez na vida senti que alguém tinha se importado comigo.
Ele orientou minha mãe a me levar no psicólogo, mas claro, né, gente, que eu nunca fui. Minha mãe era evangélica, mas a religião nunca colocou juízo na cabeça dela. Ela me levava para várias igrejas, mas eu gostava mais da católica. Pela liturgia e calmaria. As igrejas que minha mãe me levava era uma gritaria e muitos pastores botavam a mão na minha cabeça e eu não gostava daquilo. Até que ela me chamou para ir na igreja de novo e amei de cara, muito calma. Um pastor me deu um abraço e eu, carente, me derreti na hora. Dani, eu amei a igreja, senti Deus de verdade. Na época eu tinha um namorado, eu tinha 14, ele 18, vou chamá-lo de Gabriel. Conheci Gabriel no Facebook, começamos a conversar e ele foi me buscar na porta da escola. Ele era muito feio mesmo, magro que dava pena, mas como eu nunca tinha namorado, eu fiquei toda. Minha avó não me deixava nem ir no shopping sozinha, na casa das amigas, nada. Então vocês já imaginam que foi muito complicado manter esse namoro escondido, né? Até que um dia ela foi me buscar de surpresa na escola. Ela deu de cara com a minha vizinha, que voltou correndo para a escola para me avisar. Minha avó, que não é besta, sacou tudo. Eu lembro que ela me bateu, puxou meus cabelos e eu fiquei sem celular. Foi horrível. Continuei namorando escondido. Adolescente, quando coloca uma coisa na cabeça, não tem quem tire, né? Então foi aí que achamos uma solução. Eu disse a Gabriel que viesse para a igreja comigo. Assim poderíamos nos ver, já que era o único lugar que a minha avó me deixava ir. Ele topou e gostou muito da igreja, até que um dia ele quis me entregar sua vida a Jesus. Olhou para mim e disse, vamos. Nessa hora eu nem tinha entendido o que estava sendo feito. Para quem não sabe, na nossa religião você precisa confessar que Jesus é seu salvador em público para a igreja. Assim você alcança a salvação. Nos batizamos. Deu para ver que ele se converteu de verdade, mas ele tinha um defeito, ele era muito ciumento. Confesso para vocês que eu não gostava dele. Eu estava com ele para suprir uma carência. Ele me dava presentes, me bancava. Eu não tinha idade para trabalhar, então eu adorava. A gente brigava muito. Ele me afastou dos meus amigos. Eu não podia conversar com ninguém do sexo masculino, não podia usar short. Ele era ciumento e qualquer coisa ameaçava ir contar ao pastor. Era sufocante, eu não podia ser eu mesma. Então dei um tempo nesse relacionamento para conhecer outros caras. Claro que não foi certo. Um desses caras foi Daniel. Foi com ele que perdi minha virgindade. Sim, um cara que eu conhecia fazia 2 semanas. Eu nunca tive coragem, porque... Com meu namorado eu nunca tive coragem, porque ele também era virgem. Daniel despertou algo em mim que eu não entendia. Hoje eu entendo. Tesão. Como meu namorado era virgem, ele não sabia como me despertar isso. Transamos e foi horrível. Ele não foi sensível. Dani, para você ter uma ideia, ele colocou 5 dedos em mim. Claro que um por um, mas no final eram 5. E eu me senti num exame ginecológico. Depois ainda me pediu para ir por cima e como não deslizou, ele ficou forçando. E foi horrível. Terminei com o Gabriel para ficar com ele. A essa altura do campeonato eu já estava me sentindo culpada. Eu me culpei por ter perdido a virgindade. Eu jurava para mim que eu ia casar virgem e falhei. Pedi muito perdão a Deus. Mas eu estava apaixonada... Oh, meu Deus do céu! Mas eu estava apaixonada demais para largar aquilo. Daniel e eu não éramos namorados, mas ele saía com mais garotas, então me conformava com tudo. Fiquei 1 ano com ele. Quando completei 16, fiz uma oração a Deus. Eu disse, Deus, se possível, alguém mais claro... Deus, se possível, alguém mais claro que eu, cabelos cacheados, mas um cacho mais aberto que os meus, olhos claros e que seja romântico e temente ao Senhor. Então ela pediu um homem a Deus e descreveu o que ela queria. Eu sabia que eu precisava sair daquele rolo. Eu tinha que conhecer alguém decente. Foi aí que eu comecei a procurar pela igreja. Ai, que desespero. Comecei a procurar pelos meninos que tinham olhos claros e conheci Heitor. Ele estava descendo a rua da igreja com uma bateria desmontada no ombro. Ele era músico. O sol foi em direção aos seus olhos e vi que eles tinham os olhos claros, na verdade castanho claro. Ele nem ligava para mim, adicionei ele no Instagram e nada. Até que uma jovem da igreja fez um grupão e ele estava lá. Adicionei o número dele, criei coragem, mandei um oi.
Mal sabia eu que essa mensagem seria meu passaporte para o inferno. Ele foi seco e chegou perguntando quem era. Eu respondi e ele começou a puxar assunto. Com meu envolvimento com a igreja, eu parei de me maltratar, vamos falar assim. Eu estava saudável mentalmente, ou não, depende do ponto de vista. Graças a Heitor, criei coragem de abandonar Daniel. Larguei o aprendiz do capiroto para ficar com o próprio capeta. Heitor me dizia que orava 3 vezes ao dia, jejuava 3 vezes por semana e eu acreditava em tudo que ele falava. Ele me chamou para ir no shopping, lá pudemos conversar e nos conhecer pessoalmente. Ele tinha 2 anos a mais que eu, 18. A gente começou a se envolver romanticamente e ele me chamou para ir na casa dele quando os pais não estavam. Bem, na minha cabeça ele era realmente crente, mas me enganei. Chegando lá, fomos assistir um filme, ele me beijou e não resisti. No início me esquivei porque somos cristãos. Só poderíamos nos beijar com um compromisso oficial. Até então não éramos namorados. Percebi que Heitor era bem danadinho. Ele já passava a mão em tudo e eu não deixava. Eu queria fazer as coisas diferentes. Ficamos nessa por um tempo. Todo mundo me alertando que ele não era uma boa pessoa, visto que não se preocupava em quebrar os princípios que ele dizia seguir. Então ele começou a brincar comigo, dizia que era melhor parar com isso, porque ele queria se entregar de novo a Deus, e me dispensou, sendo que ele dizia me amar, fazia declarações de amor. No final, ele só queria me dar uns amassos. Depois descobri que ele estava saindo com uma garota muito bonita, inclusive até entrei na academia por causa dessa garota, pois ela tinha um corpão e eu queria pegar um corpo, né? Paguei 30 dias, mas fui 2. Nessa época, eu já trabalhava no meu primeiro emprego de jovem aprendiz. Passaram-se 5 meses e eu decidi enviar uma mensagem de aniversário a Heitor. Eu não conseguia esquecê-lo, eu gostava dele. Ele respondeu a mensagem surpresa e disse no final, te amo muito. Aí pronto, né, gente? Meu mundo era só dele novamente. Eita. Voltamos a nos falar, ele me chamou para sair no cinema, mas nunca rolava nada entre a gente. Inclusive, ele contava das desilusões que ele tinha sofrido, que foi iludido por uma garota e trocado por um homem mais velho e mais maduro. Ele era tão escroto que, mesmo sabendo que eu gostava dele, ele fazia questão de detalhar que ele tinha transado com outra garota. Até a cor da calcinha dela ele falava. Eu me sentia um lixo. Não demorou muito para ele começar a dar em cima de mim novamente. E eu caí igual um patinho. Todos os meus amigos não estavam felizes com a reconciliação porque todos sabiam o quanto eu tinha sofrido. Bom, lembrando a vocês, gente, que Heitor nunca me assumiu e nunca fez questão. Não demorou muito para que ele me convidasse para a casa dele, eu sempre fui resistente a isso. Mas eu gostava muito dele e acabei indo, não deu outro, a gente transou. Eu resisti, coloquei a mão na frente da minha vagina, mas para impedir que ele me penetrasse, mas não respeitou nada. Ele não demonstrou ao menos um remorso, devido à religião. Eu não contei para ninguém o que a gente tinha feito, pois na minha cabeça a gente ia se casar. Passaram os 3 meses, decidimos nos afastar para orarmos e vermos se era vontade de Deus aquela relação. Nessa época a gente usou bastante Snapchat, ele começou a postar coisas bem estranhas com uma galera diferente. Um dia uma menina postou uma foto pelo Snapchat dele e fiquei com aquilo na cabeça. Ele ia participar de um aniversário de debutante, ia ser par da menina. Alguns dias depois eles postaram uma foto juntos e todos começaram a comentar como se os dois estivessem juntos. Nossa, meu dia caiu. Quebrar o tal propósito que eles tinham lá de ficar orando, né? E mandei uma mensagem para ele exigindo um esclarecimento. E sim, gente, ele tinha me traído com essa menina e eles estavam juntos. Segundo ele, ela podia dar para ele aquilo que eu não dava, sexo. Segundo ele, foi muito difícil de resistir, pois ela tinha o biotipo que eu atraía. Ela tinha 1,60 m e baixinha e peituda. Eu fiquei frustrada. Aquilo me doeu tanto. Eu insisti mais um pouco, disse que iria perdoá-lo caso ele se afastasse dela, mas ele nem quis. Chamei ele para minha casa e disse que iríamos transar naquele dia. Dani, eu não entendo o que se passava na minha cabeça. Eu estava com vontade de matá-lo, mas eu ainda queria ele por perto. Tirei uma foto dele na minha cama e enviei para a menina com quem ele estava, mas eles continuaram juntos após isso.
Inventei que tinha engravidado, perdido o bebê, para que ele sentisse dó de mim. Mas não deu certo. Gente, vocês não estão entendendo. Ela tentou até acabar com a vida dela. Eu não sabia lidar com aquela rejeição. Meu pastor me disse: você tem que agradecer a Deus esse livramento, pois ele sempre se mostrou quem ele era. Se você tivesse se casado com ele, ia se arrepender muito. Bom, depois desse buraco que ele deixou em mim e todos ao meu redor, dizendo, avisei, decidi que eu tinha que viver minha vida, mas nunca o esqueci. Eu era certinha com as coisas da igreja e a única coisa que me desviava dos caminhos era ele. Sim, eu estava centrada nas coisas de Deus, mas não estava ficando com ninguém, nem tinha interesse. Um dia eu estava no monte orando, né? Era um aniversário de 17 anos, e ouvi Deus falar claramente no meu coração: você irá viver apenas para a minha obra. Estou derramando uma unção sobre a sua vida de cura e libertação. Guardem essa informação. Você irá para as nações. Eu tinha 17 anos quando, a caminho do trabalho, eu recebi uma mensagem do Facebook. Quem era? Heitor. Enviei um print para a amiga e ela apenas disse: apaga e segue. Eu ouvi minha amiga. Claro que não, né, gente? Eu não tinha esquecido ele. Começamos a conversar e ele perguntou o que eu estava fazendo da vida e voltamos à estaca zero. Dessa vez em segredo, pois todo mundo ia me julgar se soubesse que a gente estava junto. Quando meus amigos descobriram, eles ficaram decepcionados, que depois de tudo ainda aceitei ele. Uma amiga minha, que também era amiga de Heitor, descobriu que voltamos a nos falar e contou para os nossos pastores. Ela não sabia o que fazer. Bom, não deu outra. Fiquei em disciplina na igreja e não podia participar das coisas por um tempo indeterminado. Eu chorei muito, mas nada conseguia me fazer parar de falar com o Heitor. Inclusive, alguns amigos ficaram bravos. O tempo passou e eu e Heitor decidimos iniciar a relação séria. Queríamos recomeçar e fazer diferente. Então ele foi falar com o pastor e se desculpou pelo transtorno que tinha me causado. Queria recomeçar de uma maneira certa. Bom, eu sabia que eles não gostavam nada dessa ideia, mas o que eles fariam? Eu tinha acabado de fazer 18 anos. Um mês depois, minha avó e minha mãe simplesmente do nada decidiam que iríamos nos mudar para outra cidade. Era em São Paulo, mas em outra cidade. Segundo elas, era mais fácil comprar uma casa numa cidade pequena. Aproveitei que ia mudar para dizer a Heitor que agora poderíamos realmente recomeçar. Eu ia mudar de cidade, novos pastores, novos amigos, ninguém ia pilhar a gente. Assim que me mudei, Heitor me pediu em namoro, me deu aliança. Foi horrível me adaptar naquela cidade nova. Afinal, eu vivia quase a vida inteira na cidade que eu morava. Felizmente, eu tinha primas naquela cidade, o que ajudou muito. Eu e Heitor estávamos firmes. Ele era bem carinhoso comigo e já falávamos de casamento, mas a gente continuava dormindo juntos. A minha avó era muito controladora, a gente nem dormia juntos, mas sempre dávamos um jeito de transar. Me lembro já de ter rolado preliminares no ônibus, no trem, mas nada sério. Um dia recebi uma mensagem de uma mulher falando que a minha mãe saiu devendo um agiota cerca de R$ 2.500 e que ele ia atrás da gente se a dívida não fosse paga. Me deu um pânico. Aí tudo fez sentido na minha vida. A doida da minha mãe convenceu a minha avó a mudar de cidade porque ela queria fugir daquele agiota. Essa mulher me mandava mensagem todo dia me ameaçando. Foi aí que eu decidi contar tudo para minha avó. Mas uma decepção na conta. Minha avó pagou a dívida. Um ano depois, eu e Heitor noivamos. Sim, gente, nós realmente estávamos apaixonados. Até aquele momento, ele não tinha vacilado comigo. Ele realmente tinha mudado. Mas havia algo que me incomodava. Ele tinha muita sede por coisas que não eram permitidas na igreja. Bebida, cigarro, sexo fora do casamento. Enfim, tivemos algumas brigas com relação a isso e com relação às mentiras. Ele mentia por absolutamente tudo, sem nenhuma necessidade. Eu queria um casamento com festa porque era meu sonho. Ele já não queria, achava um desperdício de dinheiro e era totalmente insensível ao meu sonho. Mas eu convenci. Nesse meio tempo, voltamos para a cidade que morávamos, pois eu e meu irmão estávamos trabalhando e onde a gente morava era muito longe. Eu não queria voltar para a mesma igreja de antes, eu queria uma igreja nova. Então, eu e Heitor começamos a visitar uma outra igreja.
Ah, esqueci de falar que a mãe de Heitor detestava a ideia do casamento. Ela simplesmente não me suportava, mas ela era falsa. Segundo ela, eu estava obrigando o filho dela a casar cedo. Que eu não queria que ele fizesse uma faculdade, que eu não ligava para os estudos. Daí eu fiz Enem, estava aguardando a abertura das vagas, sempre fui esforçada. Ao contrário de Heitor, que era preguiçoso, não trabalhava, não estudava. Eu consegui 100% de bolsa e calei a boca dela. Eu achava incrível a capacidade de Heitor de não durar em nenhuma empresa que ele trabalhava. Convenci ele a se matricular numa faculdade para que assim pudéssemos achar um emprego juntos. E ele fez. Mandei currículo dele para várias startups e ele conseguiu ser admitido numa empresa famosa, tipo a Amazon. O trabalho era de 6 horas por dia, de 6 a meio-dia. Vale refeição de R$ 500. Salário acima do mínimo. Mas ainda assim, qualquer dorzinha de cabeça ele faltava o trabalho. Um dia ele entregou um atestado após a folga de ano novo e no dia seguinte ele foi demitido. Faltava 3 meses para o nosso casamento, eu perdi o chão. Nessa época eu ganhava R$ 1.200, eu não ia conseguir manter uma casa sozinha, né? E ele não teve direito nem ao seguro-desemprego. Corri, encontrei um outro emprego para ele como atendente de telemarketing. Era R$ 800 de salário. Como eu não estava contando que ele perderia o emprego, tínhamos alugado uma casa de R$ 1.500. A casa era onde minha avó morava. Ela queria ir embora para a Bahia e deixaria a casa e os móveis com a gente. Então casamos, foi lindo. Um mês após o casamento, Heitor perdeu o emprego novamente. Com um monte de dívidas do casamento, recém-casados, foi difícil, hein? Minha avó teve que nos ajudar a pagar o aluguel por um bom tempo. Lembra da multinacional que ele trabalhava? Então, eu consegui entrar lá. Eu ganhava um pouquinho a mais, ticket de refeição era alto, e aos poucos fomos estruturando. De manhã eu trabalhava e à noite eu ia para a faculdade. Heitor, ao invés disso, não fazia nada. Gente, ele ficava o dia inteiro jogando no celular. Nem para fazer uma janta ou arrumar a casa, já que ela trabalhava e estudava, né? Foi assim por todo o nosso casamento. Ele entrava no emprego, não durava 3 meses. Eu não conseguia comprar nenhuma calcinha, era cansativo para mim manter uma casa sozinha. Nesse meio tempo, participamos das atividades da igreja. Eu cantava e ele era baterista. Com a maior parte do tempo estávamos na mesma rotina. Heitor sem trabalhar. Gostávamos de trazer nossos amigos Como a maior parte do tempo estávamos na mesma rotina, Heitor não trabalhava. Gostávamos de trazer nossos amigos da igreja para resenhar um pouco em casa. Um dia eu estava na igreja cantando e vi uma menina, baixinha, branquinha, cabelos pretos. Eu não sei como ela me achou no Instagram, mas me adicionou. Vou chamá-la de Valentina. Nessa época, a Valentina tinha feito 15 anos. Circulava boatos na igreja. Ela namorava uma menina. E assim que ela terminou com essa menina, ela se envolveu com um homem que espalhou para todo mundo que tinha transado com ela. Sinceramente, eu não consegui entender como uns marmanjos desses conseguem fazer isso com uma criança. Eu e Heitor ficávamos indignados com o pessoal da igreja, pois eles não tinham preparo para lidar com aquela garota. Um dia tomei coragem, mandei uma mensagem para Valentina, expliquei que um dia eu já fui como ela, que eu que eu tinha depressão e um vazio enorme dentro de mim, devido à ausência do afeto paterno. Então, a partir daí, nós criamos um vínculo. Eu e Heitor víamos Valentina como uma filha. Preocupávamos com ela. Quando ela queria conversar, eu a mantinha acordada até de madrugada, ouvia ela desabafar. Com o tempo, meu amor por ela cresceu. Eu queria protegê-la de tudo. Um dia, eu e Heitor estávamos no Uber e esse Uber perguntou se a gente era cristão. Falamos que sim. E ele disse, Deus vai dar um filho a vocês, mas não o rejeitem.
Na nossa cabeça, pensamos, esse filho é Valentina. Estávamos decididos a cuidar dela. Foi aí que a apelidamos de filha. Valentina vinha de uma família bem desestruturada. Ela morava com o pai, mas ele deixava ela largada. Ela, cortava, não tinha vergonha de esconder os machucados. Bom, no Réveillon de 2019 para 2020, ela pediu para ficar na nossa casa, pois o pai dela ia viajar e ela não queria ir. Tudo se passou bem, mas percebi que ela usava roupas curtas. Isso me deixava um pouco desconfortável. Mas ela tinha 15 anos. Valentina começou a se aproximar mais de Heitor do que de mim. Ela dizia que se sentia mais à vontade em se abrir com homens do que com mulheres. Mas na minha cabeça, que tá tudo bem. O importante era a gente ajudá-la. Um dia a Valentina disse a Heitor que estava gostando de uma pessoa comprometida e que estava se sentindo mal. Ele insistiu para saber quem era. Ele perguntou, é de mim que você gosta? E ela disse que não e deixamos para lá. Bom, todo mundo na igreja nos alertou sobre Valentina, mas ninguém queria ajudá-la. Isso me deixava mal, porque eu já fui como Valentina um dia. Passaram-se um tempo, veio a pandemia. Estávamos cada vez mais próximos dela. O amor que sentíamos por ela era fraternal, pelo menos pela minha parte. Em julho de 2020, nos mudamos para uma casa menor, até para termos mais privacidade, pois a essa altura do campeonato minha avó já tinha voltado para a Bahia e se reapossado da casa. Voltado da Bahia e se reapossado da casa que tinha deixado para eles, lembra? Quando Valentina tinha problemas com o pai, ela pedia para dormir lá em casa. Eu nunca tive problemas com isso, até porque ela me fazia companhia, eu trabalhava meio período. Eu gostava da companhia dela. Um dia desses, ela brigou com o pai e pediu para Heitor pedir para deixá-la dormir lá em casa. Achei estranho ela ficar tão resistente assim, me mandar uma mensagem, mas aceitei. Quando ela chegou, senti ela estranha, diferente, não sei explicar. Justo nessa semana, eu havia 2 lives marcadas com a igreja sobre o tema Setembro Amarelo. Então, eu pedi para que ela me deixasse fazer a live pelo celular dela. Vale salientar que eu continuava sustentando a casa sozinha. Heitor, gente, não parava em emprego nenhum. Segundo ele, as pessoas perseguiam ele. Bom, nessa semana ela realmente estava muito estranha. Ela só ficava deitada, não falava nada. Eu comecei a ficar preocupada. Todas as quintas-feiras nós tínhamos uma oração na casa de um amigo. Heitor me disse que ficaria fazendo companhia para ela e pediu que eu fosse sozinha. Quando eu cheguei na oração, ele me enviou uma mensagem dizendo que estava a caminho e que não era bom ficar sozinha em casa com Valentina. Guardem essa informação. No dia seguinte, nós tínhamos um ensaio na igreja para realizar, então fomos e Valentina ficou em casa. Passou-se um tempo, ela enviou uma mensagem para Heitor dizendo que estava tendo uma crise de ansiedade. Eu nem me preocupei tanto porque eu realmente não sabia o que era isso, pois nunca havia tido nenhuma. Quando chegamos em casa, gente, contém gatilhos essa parte, tá? Ela estava toda suja de sangue. Sim, o chão do banheiro e ela achou algumas cartelas de remédio vazia. Quando eu vi aquela cena, eu entrei em pânico, eu não conseguia fazer nada. Eu não sentia nem minhas pernas. Liguei para alguns amigos, Heitor desesperado me pedia para dar um banho nela e eu simplesmente não conseguia nem olhar. Alguns amigos levaram ela para o hospital e Heitor ficou a madrugada toda lá. O pai dela não fez nem questão de ir, toda hora inventava uma desculpa. Até que amanheceu e ele ainda não tinha aparecido. Então, quando o hospital ameaçou chamar o conselho tutelar, ele foi. Depois desse dia, eu posso dizer que minha vida nunca mais foi a mesma. Um dia eu decidi escrever uma mensagem para ela, porque realmente eu não queria que tivéssemos mais contato com ela. A cena que eu vi foi muito ruim, me despertou muito gatilhos, e eu comecei a ter crise de ansiedade só de vê-la. Eu escrevi com todo amor e carinho e ela entendeu. Heitor também estava de acordo. Mas com o tempo eu percebi que Heitor continuava conversando com ela. Eu já não queria mais aquilo, porque ela já havia me trazido problemas demais. Inclusive, se houvesse algo mais grave com ela, poderíamos até responder judicialmente por ela ser menor de idade. Comecei a demonstrar meu desconforto e minha indignação com tudo aquilo, porque aquilo estava me fazendo mal. E como eu disse, eu estava começando a ter crise só de pensar nela.
Ele fingia estar de acordo, mas logo eu pegava eles conversando escondido. Ele começou a dizer que eu estava louca, que eu estava com ciúmes de uma adolescente. Quando eu citava os amigos que ela tinha, ele dizia que eles não eram de fato amigos, que ela precisava de gente como a gente. Nosso casamento, que não tinha brigas, começou a ter. Aquilo tudo estava me deixando sufocada, porque eu já estava sobrecarregada, eu trabalhava, sustentava a casa, ele jogando o dia inteiro sozinho, escondendo o celular de mim. Um dia eu fiz um grupo, coloquei nós 3. A essa altura do campeonato eu já me sentia num trisal. Foi então que eu expliquei para Valentina que nós iríamos nos afastar dela, porque aquilo tudo não estava fazendo bem para a minha saúde mental, mas que se ela precisasse, nós estaríamos ali para ela. Quando Heitor viu que eu enviei isso, ele escreveu em seguida: "Não liga para o que essa louca está falando. Nunca vou me afastar de você." Detalhe, gente, Heitor estava no mesmo cômodo que eu. E Valentina me respondeu dizendo que eles eram melhores amigos e que ele não a deixaria por minha causa. Quando eu vi isso junto com a mensagem, eu simplesmente peguei o celular e joguei contra a parede. E o celular parou de funcionar. Eu não sei explicar, aquilo só subiu em mim. Eu não consegui controlar a raiva. Então ele pegou o computador, enviou a situação do celular para a Valentina e falou: "Olha o que essa doida fez." Eu o tempo todo querendo provar que eu não era louca. Gente, aquilo era um absurdo o que estava acontecendo. A resposta da Valentina me deixou intrigada, mas eu era boba demais para entender. Ela disse: "Sério, você vai ter que tomar uma decisão. Acredito que vocês aí que estão ouvindo já sabem o que isso queria dizer." Como só eu trabalhava, precisei comprar um novo celular para Heitor e parcelar em 1000 vezes para conseguir pagar sem estresse. Gente, que loucura essa história. Meu Deus. Antes de conseguir comprar o celular, ele mudou da água para o vinho. Estava meio depressivo, não sorria, ficava comprando cachaça para beber, insinuando que queria ter um coma alcoólico. Isso durou semanas, até que o pastor pediu para que ele fizesse terapia com uma psicóloga na igreja. Ele teve a audácia de dizer que ele estava assim por minha causa, porque eu tinha proibido dele falar com Valentina. Teve uma vez que ele disse que precisava espairecer a mente em um parque da nossa cidade. O parque fechava às 5 da tarde e meia-noite ele não tinha vindo para casa ainda. Entrei em desespero, estava chovendo muito nesse dia e ele não tinha celular. Abri um pouco a situação para o pastor e ele disse que me pegaria em casa para que a gente fosse numa delegacia. Uma amiga minha ficou rondando de carro comigo pela cidade para ver se nós o achávamos. Foi aí que eu tive uma ideia. Entrei no Instagram dele e vi que Valentina tinha postado uma foto com ele no Stories. Ela com uma toalha na cabeça e os dois sorrindo, e nem parecia que Heitor estava depressivo. Eu mandei mensagens para ela, ela disse que ele havia saído de lá por volta das 4 da tarde, mas já era meia-noite. Ela achou ruim que eu questionei: "Ah tá, achei que vocês fossem dormir juntos." 2 da manhã ele apareceu dizendo que havia comprado uma pinga, estava numa ponte e que ele queria, acabar com a vida dele. Gente, minha saúde mental piorava cada dia. Ele me abusava psicologicamente e eu só tinha vontade de acabar com tudo. Lembro que no início do casamento ele já fazia eu me sentir um lixo, brincava com a minha aparência, lembra? Para vocês terem uma ideia, ele falava até das minhas axilas escuras, que não era bom usar regata, pois ficava feio. Tudo isso em tom de brincadeira, mas ele falava. Isso mexia comigo. Foi aí que ele começou a ameaçar ir embora. Saía de madrugada para pensar, enquanto eu ficava de joelhos chorando, pedindo para que ele não me abandonasse. Ele dizia que eu sufocava ele. Ele tirava... Gente, tem gatilhos, tá? Ele tirava lâmina, para vocês entenderem. Gilete, falava que ia fazer, ia acontecer. Eu não vou entrar em detalhes que ela conta aqui. Eu começava a gritar de desespero, pedia que não, para ele não fazer uma bobagem. Ele dizia que ia fazer, papapá. Dani, imagina nos momentos que você estava tendo uma crise de ansiedade. Em vez de você receber acolhimento, você recebe uma pressão psicológica dessa. Pessoa dizendo que vai acabar com a vida dela. Ele começou a pintar as unhas de preto, comprar pinga, bebia em casa.
Começou a fazer terapia e teve a audácia de dizer que eu estava prejudicando a saúde mental dele. Que ele só ficou dessa forma porque eu proibi ele de falar com Valentina, porque eles tinham uma conexão de pai e filha. Quando Valentina dizia que estava tendo crises, ele saía correndo para acalmá-la. Mas quando eu comecei a ter crises, ele me deixava sozinha. Minhas crises eram intensas, né? Ela se debatia no chão, sentia pressão na cabeça, era horrível. Muitas vezes eu chegava a ficar na frente da porta para ele não sair. Segundo ele ia fazer uma bobagem, ia se jogar num carro, numa ponte. Nossa Senhora, que loucura, gente. Vocês repararam? Todo mundo louco ali, né? Valentina, ela, o cara. Bom, ele escreveu mensagens pro irmão dele dizendo que eu o agredia, que ele não aguentava mais esse casamento, que eu trancava ele dentro de casa e escondia a chave. Eu não compartilhava o que eu passava com ninguém. Teve um dia que ele me bagunçou tanto a minha mente que eu peguei um cadastro e ela pensou em fazer uma besteira. Vocês entenderam, né? Liguei para ele em vídeo para que ele soubesse o que eu estava prestes a fazer. Ele adicionou meus amigos na chamada para que eles vissem o que eu estava fazendo. Lembro que nesse dia meu pescoço chegou a ficar até ferido. Eu não quero que me julguem, eu estava sofrendo muito psicológico. Então eu realmente achava que aquilo era minha culpa. Eu me ajoelhava chorando, dizendo que eu prometia que seria uma pessoa melhor, uma esposa amorosa. Ele tentava sempre reverter a situação para que ele fosse a vítima e eu a culpada. Foi aí que ele começou a querer me deixar sozinha e ficar alguns dias na casa da mãe dele. Lembro de estar deitada no chão chorando, esperneando, igual uma criança, gente, mas com uma dor na alma gigante. Eu ficava na frente da porta para impedir ele de partir. Ele dizia que não conseguia mais ficar naquela casa. Às vezes estava tudo indo bem. Era só eu questionar ou tentar convencê-lo sobre alguns acontecimentos. E ele simplesmente pegava as coisas e ia para a casa da mãe dele. Das vezes que ele sentava comigo para conversar, eu implorava, perguntando o que estava acontecendo com ele. Ele já havia dito mais de uma vez que estava apaixonado por outra pessoa, que ela era mais carinhosa, que entendia mais ele. Depois ele falava que falou aquilo só para me encher o saco. Ai, Jesus. Das vezes que ele sentava comigo para conversar, eu implorava, perguntando o que estava acontecendo. Inclusive o pastor, gente, me questionou se eu achava que ele e Valentina tinham um caso. Eu disse que não. Então o pastor desconversou. Foi quando chegou o Natal. Ele decidiu passar comigo na nossa casa. Chamei alguns amigos e foi legal. Nesse dia achei que estava tudo bem entre a gente. 2 dias depois do Natal, ele deu a louca e disse que ia passar uns dias com a família dele, que não suportava mais ficar nessa casa comigo. E eu de novo sem entender o que eu tinha feito. Passei o ano novo sozinha com os amigos, naquele climão, e todo mundo perguntando, cadê seu marido? E eu sem entender e nem saber o que respondia. Ele ficou 15 dias fora e eu orava muito, pedia a Deus para me ajudar. Eu queria salvar meu casamento. Mandei uma mensagem para ele dizendo, por favor, vem para casa, eu não aguento mais, né? E eu dizendo, se você não voltar, eu vou morrer. E ele dizia, todo mundo vai morrer um dia. Depois disso, liguei para minha psicóloga e ela, né, falei para ela o que eu queria fazer, vocês já entenderam. E ela disse para eu ir pro psiquiatra de emergência, pois eu estava em crise. Chegando lá, eu estava muito debilitada. O médico percebeu que eu não estava bem. Me questionou o que estava acontecendo e eu disse que meu casamento estava arruinado, que a culpa era minha. Bom, ele me medicou, me diagnosticou com depressão, disse que eu não poderia voltar para casa, que eu precisava de um familiar. Como ninguém da minha família sabia, precisei chamar Heitor. Tive que pagar um Uber para ele me buscar. O médico conversou com ele, explicou que eu não poderia ficar sozinha, que eu precisava de apoio. Daí ele mudou de ideia e decidiu voltar para casa. O médico me deu apoio e eu dormi o dia todo. Heitor foi cortar o cabelo. Enquanto isso, eu estava em contato com o pastor e ele preocupado, sem entender o que estava acontecendo. Quando acordei, o pastor disse que eu já tinha conversado com o Heitor, porém Heitor disse que eles não haviam conversado. Estava tudo bem até a gente dormir. Quando em torno de 6 da manhã, acordei e Heitor não estava em casa. Quando olhei o telefone, vi uma mensagem da melhor amiga dele, Valentina, dizendo:
Valentina está pedindo para Heitor responder às mensagens dela urgente. Eu fiquei chocada com a audácia. Quando fui desbloquear no meu telefone, as mensagens tinham sumido. Comecei a ter então outro ataque de ansiedade, porque na minha cabeça eu iria viver novamente toda a angústia e aflição. O pesadelo não tinha terminado, apenas começado. Liguei para o Heitor, ele disse que estava no hospital. Quando ele chegou, ele começou a chorar, e foi aí que eu ouvi a voz da minha intuição pela primeira vez. E eu falei, você me traiu, né? E ele fez que sim com a cabeça. Eu falei, com a Valentina, né? E ele disse que sim. Eu estava tão dopada, gente, que eu não conseguia nem chorar. Eu sentia as emoções, mas as lágrimas não caíam. Peguei meu celular e enviei uma mensagem vocal para a Valentina e para a mãe dela. Falei, agora vocês vão continuar falando que eu sou doida? E falei, Valentina, eu te coloquei dentro da minha casa, te tratei como uma filha e é isso que você me devolve? Na hora da raiva, gente, quebrei meu celular, mas dessa vez eu não tinha dinheiro para comprar outro, não. Minutos depois, o pastor chegou na nossa casa, estranhou que eu estava calma. E foi aí que eu disse, eu fiz o que eu já tinha que ter feito. Ele comentou que Valentina havia postado no WhatsApp foto dos dois se beijando. Selecionou apenas alguns amigos para ver. Imediatamente, eles levaram isso para o pastor. Deus cuidou tanto de mim que eu apenas descobri no momento que eu estava dopada isso. O pastor perguntou o que eu queria fazer e eu, burra, disse que perdoaria desde que ele não inventasse mais de me deixar sozinha em casa. Nossa, que dependência gigante, né, que ela tinha desse cara. O pastor e sua esposa oraram pela gente e a pastora disse que no momento que Valentina estava, né, fazendo aquelas coisas que ela fazia no banheiro, eles fizeram um pacto de sangue. Eu realmente acredito nisso, porque dias antes alguém da igreja chegou para mim e disse que Deus estava visitando o meu banheiro. Na hora eu não tinha entendido. O tempo passou e parecia que Heitor finalmente tinha mudado, tomado jeito. Estava mais carinhoso, acolhia minhas crises, dizia estar com vergonha do que ele tinha feito. Me confessou também que o dia que eles transaram foi aquele dia que eu fui para oração na casa de um amigo e eles ficaram sozinhos. Decidi então começar 2021 trabalhando em 2 empregos. Heitor ainda estava desempregado e eu não aguentava mais viver dessa maneira. Ainda mais que eu estava sem dinheiro para comprar até meu celular. Eu trabalhava pela manhã e depois home office. E à noite eu pegava um trem e ia para o meu segundo trabalho. Chegava em casa em torno das 11 da noite. Fiquei assim um mês, fazendo minha terapia certinha, trabalhando. Eu não tinha tempo nem para pensar nas minhas crises. Lembrei que meses antes eu tinha solicitado um auxílio emergencial com o Heitor e acabei esquecendo. O auxílio tinha acumulado e com o dinheiro comprei um celular. Com o tempo, Heitor conseguiu um trabalho bom e minhas crises diminuíram. Certo dia fomos ao culto e uma pessoa que não me conhecia disse que esse ano Deus iria trazer o meu Isaac, que Deus iria nos levar para as águas novas, que não era para eu ter medo. Para quem não sabe, Isaac significa promessa de Deus. Um mês depois, Heitor chegou ao trabalho dizendo que precisávamos conversar. Ele havia me dito que Valentina estava grávida. Meu mundo caiu. Eu não entendia como Deus tinha permitido uma coisa dessa. Heitor, burro, não usou nem preservativo. Eu fiquei indignada, que não era eu quem estava grávida, que Deus preferiu dar um filho para a amante dele. Paguei todos os exames de Valentina, ultrassom, médico, beta. Heitor estava num bom emprego, eu queria tentar pegar a guarda da criança para que quando ela nascesse. Valentina era melhor de idade, louca, despirocada, não trabalhava. Eu pensei em tantas possibilidades de rever meu casamento. Enquanto isso, Valentina ia nos cultos nos afrontar. Todo mundo questionava quem era o pai do filho dela. Lembro que uma vez eu saí chorando da igreja de raiva. Me perguntei por que aquilo acontecia comigo. Eu fiquei com pena de deixar Heitor pelo fato dele não conseguir casar novamente. No cristianismo, quem trai o cônjuge não tem direito. Você tá com pena de Heitor, amiga? Então a pastora disse que eu precisava pensar em mim. Que quando ele me traía, ele pensou apenas nele, né? E foi aí que eu decidi que eu tinha que pensar em mim. Eu não ia aguentar ficar convivendo com o Valentino o resto da minha vida. Esse fardo eu não ia carregar. Eu tinha 22 anos carregando esse B.O. Sentei com o Heitor e disse que queria o divórcio. Ele nem questionou.
Apenas disse para eu arrumar minhas coisas e ir para casa da minha avó. Ele me disse ou eu saía ou ele sairia. Arrumei as coisas e fui. Foi então que eu contei tudo o que tinha acontecido para minha família. Dani, depois que pediu o divórcio, eu não me arrependo de nada. Foi libertador. Não chorei nem nada. Acho que vivi o luto do relacionamento no período que eu estava nesse relacionamento. Heitor se vendia de bom moço na igreja, estava afastado de fazer tudo da igreja, claro. Perdeu um emprego novo, né? E eu ainda tive que arcar com as custas do advogado. Passou por maus bocados com o pai da Valentina, que ameaçou até ele com uma arma. Disse que era para ele assumir a criança. Todo mundo na igreja estava com pena dele porque ele estava na merda. Gente, eu perdi um pedacinho do vídeo, mas olha só. Depois que a nossa Alice se divorciou, ela entrou num site de relacionamentos e ela conhece um francês. Eles ficaram se comunicando por muito tempo mesmo, tá? Até que ele procurou ela pelo Instagram, ela deletou o site depois de um certo tempo, o perfil dela, mas ele achou ela pelo Instagram. Eles começaram a conversar. Ela falou que queria alguém cristão. Esse cara, ele entrou para a igreja lá em Paris. E isso foi passando o tempo que eles se conheceram. Até que ele decidiu que era hora deles se verem pessoalmente. Então, o que ele faz? Ele compra uma passagem, avisa ela e fala com ela que ele está indo ao Brasil, pois ele quer muito conhecê-la. Chegou ao Brasil, todos estavam muito ansiosos por mim. Ele foi bem recebido pela minha família e amigos. Caiu por terra todo o medo que eu tinha dele. Claro que a mãe dele também estava com muito medo dele ir ao Brasil, né, gente? Porque não conheciam ela, tá? Luiz estava disposto a pedir minha mão em casamento. Ele foi até a minha avó pelo Google Tradutor, dizendo que eu era a mulher da vida dele, que não iria machucar meu coração. Ele ficou um mês no Brasil e eu decidi ir à França com ele. O plano era ficar lá 3 meses, aprimorar meu francês e voltar. Ficamos juntos nesse período e nos demos bem. Não fizemos sexo, pois estamos nos princípios religiosos, antes do casamento. Em janeiro de 2022, ele me pediu em casamento em frente à Torre Eiffel. Ela me mandou as fotos, tá, gente? Foi inesquecível. Conheci meus sogros, minha cunhada, me trataram muito bem. Me incluíram na família, me abraçaram. Eu estava morrendo de medo, pelo fato de eu ser negra e estrangeira. Eles ficaram receosos pelo noivado repentino, mas entenderam. Casamos em abril de 2022. Em maio vim ao Brasil fazer meu visto do casamento. Um certo dia senti de orar por Valentina e Heitor. Até então eles estavam juntos e assumidos. No dia seguinte, Valentina então publicou uma carta aberta em formato de vídeo para mim. Disse que eu era a tóxica da relação, que eu pintava fulano com um monstro, que ele era um menino bom, de ouro. Fiquei mexida porque eu realmente não entendi o porquê ela tinha essa rivalidade contra mim. Eu fui a vítima dessa relação. Nem respondi, apenas entreguei para Deus. 4 dias depois disso, senti de orar novamente por eles. Libertei o perdão. Orei para que Deus tocasse o coração deles e eles encontrassem a luz. Pela manhã recebi a notícia que a Valentina tinha tirado a própria vida aos 17 anos. Ela se jogou à frente de um trem e deixou um bebê de 6 meses. Foi como se eu tivesse perdido meu chão, Dani, eu realmente não sei explicar. Eu não sentia ódio daquela menina, pelo contrário, eu tinha pena dela. Ela o tempo todo foi uma menina que era carente de afeto e atenção. Resolveu procurar preencher o vazio de maneira errada. Eu chorei muito, fiquei um dia de luto. Soube que o caixão teve que ser lacrado. Consegui o meu visto e fui embora para a França recomeçar minha vida. Foi como se eu tivesse fugido desse pesadelo. Agora eu ia recomeçar do zero. Eu e Luiz somos casados até hoje, somos felizes. Não somos perfeitos, mas nos respeitamos. Amo muito esse cara. Hoje em dia eu crio conteúdo nas redes sociais, onde eu conto meu testemunho de vida na minha área sentimental, de como meu Deus curou meus coração e minhas feridas. Ajudo muitas meninas e mulheres a achar o amor próprio e a autoestima. A filha de Heitor hoje em dia é criada pelo avô. As últimas notícias que eu tive, que ele estava pegando até homem, e esse mesmo cara tentou, meu Deus, também acabar com a vida dele, pois se sentiu rejeitado.
Ah, hoje em dia ele namora uma garota de 19 anos, ele já tem 30. Tem gente que não muda, né? Só fiquei sabendo porque ele me enviou uma mensagem dizendo para eu parar de pintar ele como um monstro, que ele errou, mas que ele não é uma pessoa ruim, eu nem respondi. Eu sei que fiz vocês passarem muita raiva nessa história, mas espero que se apegue ao final dela. Hoje eu sou uma mulher nova, vivo da internet, moro na França, e assim como Deus prometeu aos meus 17 anos, hoje eu sei que meu Isaac era luz e a restauração era do meu coração. Eu espero não se apegue ao fato de eu ter casado com um gringo. Eu acredito que o canal da Dani Delanes e da Dani Bogione está aí como exemplo para alertar que tem muitos casais que deram certo, mas tem muitos casais que também deram errado. Eu tenho uma relação saudável com alguém com um emprego estável financeiramente, provedor do lar. Hoje eu posso trabalhar por opção, compro minha maquiagem, meus perfumes, sem peso na consciência. Tem alguém que me elogia meus defeitos, que não pensa só no próprio prazer. Me respeita, me ama. Me sinto a mulher mais sortuda desse mundo. Tem coisas que não dá para explicar, só pode ser Deus. Vou ficar por aqui. Desculpa os erros, escrevi tudo pelo celular. Dani, estou com um coração grato e cheio de alegria para ouvir minha história na sua voz. Eu te amo demais e você está presente todos os dias no meu trabalho. Enviarei algumas fotos do meu antes e depois, também fotos de todos os envolvidos na história. Ai, Alice, obrigada por ter confiado em nós, obrigada por ter mandado sua história. Gente, eu acho que eu nem tenho muito o que comentar, né? Graças a Deus, hoje ela tá bem, ela foi se tratar, né, gente? Foi procurar um psiquiatra, procurou terapia, conheceu uma pessoa que trata ela bem, E eu acho que é isso, sabe? Ela é cristã, ela procurou uma pessoa que fosse, assim, com os mesmos princípios que ela, e mesmo que o Luiz não fosse, ele se torna, né? A Valentina, como você disse, né, é uma menina de se dar pena, uma menina perdida na vida, que poderia ter sido muitas de nossas Alices aqui, né, que né, sofreram tanto na infância. Quantas meninas aqui tentaram fazer você mesma, né, o que a Valentina infelizmente conseguiu. É muito triste ouvir essas histórias, é muito triste saber que tem tantas pessoas hoje sentindo essa dor tão grande de não quererem estar aqui mais, né? E a vida é tão linda, gente, a vida é tão bela, a vida é tão boa. Mas a gente tem que saber quem a gente coloca dentro dela, a gente tem que saber quais os caminhos seguir. Muitas vezes a vida pode ser dura, a vida pode ser triste, né? Eu não vou falar pra vocês que a minha vida inteira eu me senti feliz. Eu já tive muitos momentos de me sentir triste, sozinha. Assim, eu nunca tive vontade, assim, de acabar, sabe? Vocês entenderam, né? Mas eu já tive muitos questionamentos, assim, por que comigo? Por que que eu também não posso ter uma vida igual às pessoas? Por que que eu também não pude, né, tá no Brasil, cuidar dos meus filhos, como eu vejo tantas mães estando ali, levando pra escola, buscando da escola, levando da natação, buscando da natação. E vocês podem ter certeza que isso não foi assim escolhas, esses foram caminhos, consequências de caminhos que eu escolhi e foram acontecendo, né? Então, assim, eu também passei os meus problemas, eu também passei as minhas dificuldades, eu também passei as minhas tristezas, assim como vocês. Cada uma de uma maneira diferente, né? E eu não digo que a minha foi pior do que a de vocês foi pior do que a minha. Eu digo que todas nós vamos passar momentos difíceis na vida. E eu acho que todas nós temos que procurar, sim, se você se sentir vulnerável, se você se sentir muito triste, se você sentir que você quer fazer coisas que você sabe que não é certo, procura ajuda, né? Procura ajuda médica, procura ajuda terapêutica, procura ajuda psiquiátrica, sabe? E vocês podem dar a volta por cima, né? Eu já tive momentos de me sentir muito triste. A nossa Alice aí, vocês viram que ela chegou no, vamos dizer que foi no fundo do poço, né, gente? E ela conseguiu dar a volta por cima.
mas ela conseguiu tirando as pessoas que faziam mal a ela da vida dela, né? Não adianta a gente querer dar a volta por cima, querer mudar a nossa vida, se a gente deixa aquelas pessoas que não nos fazem bem dentro da nossa vida, né? Eu tenho certeza que todas as vezes que a nossa Alice de hoje tentou acertar e errou, ela errou porque ela queria acertar, né? Ela queria... ela acreditava nos princípios dela, ela acreditava no casamento dela, ela acreditou, né, lá atrás, ela poderia... Vocês poderiam ter falado, nossa, ela poderia não ter passado nada disso se ela não tivesse ficado com o Heitor, né? Mas a gente não sabe, né, gente? A vida é uma caixinha de surpresas, né? A gente não sabe se é destino, se tem coisas que a gente tem que passar. Mas o importante é que hoje você tá feliz. Hoje você mora em Paris, olha só, né? Você tem uma pessoa que te respeita. E como ela disse, não foquem porque ela mora em Paris ou porque ela casou com um gringo. Mas focar que ela tem uma pessoa que respeita, que ama ela, que respeitou os princípios dela, que, querendo ou não, né? Ela falou, só vou casar com alguém da igreja. O cara tava interessado nela, ele tava querendo que desse certo. Então ele também vai atrás, né? Ele vai como é que fala? Como que fala, gente? Quando você vai para uma religião, você... esqueci. Você se torna evangélico? Não, você se converte, né? É uma história e tanto, cara. Tem tantos momentos nessa história, assim, que eu não sei nem o que comentar, sabe? Mas o que eu mais peço a vocês, se vocês verem que alguém está passando problemas complicados, problemas difíceis, se vocês estão passando, procurem ajuda, né? É tão complicado, a história dela teve tantas coisas, né? Ela foi tão carente também de afeto, tão carente de tantas coisas, sempre procurou esse afeto em outras pessoas, teve a avó dela, que bom, mas é uma história e tanto. Alice, eu só tenho que te dizer que eu fiquei muito feliz que hoje você tá bem, que Deus te abençoe muito, né? Não deixe que ninguém estrague nunca a sua felicidade. Continue se tratando, continue, né, com o seu psiquiatra, com a sua terapia. E não deixe que ninguém te faça mal. Não deixe que... Eu acho que você já teve, né, essa percepção que pessoas que não nos fazem bem, elas têm que estar bem longe da nossa vida. Até bom que quando esse cara aí te escreve, você não responde, sabe? E continue assim. Perdoe de coração, mas mantenha a distância. Porque essa pessoa aí te fez muito mal. E quando as pessoas assim fazem muito mal a gente, vocês não têm que guardar rancor, não têm que guardar mágoa, mas a pessoa também não tem mais que fazer parte da nossa vida. Um beijo no seu coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!